Dando continuidade ao ciclo de videoaulas sobre movimento circular uniforme, estamos aqui nos objetivos desta videoaula. Temos como objetivo geral entender o conteúdo de movimento circular uniforme, MCU, e os objetivos específicos, ensinar velocidade angular e escalar, que a escalar é a mesma coisa que linear, compreender o que é período e frequência, explicar a função horária angular para o movimento circular uniforme e exemplificar os conteúdos desta videoaula. Então vamos iniciar nossa videoaula de hoje. Bem, nós iremos começar com velocidades angular e escalar. A velocidade escalar é a mesma linear, certo, gente? Inclusive a equação é a mesma. O que vai ser novo aqui para vocês é em relação à velocidade angular, né, que vai envolver uma circunferência, um círculo ou uma trajetória curvilínea. Então, consideremos um móvel que descreve um movimento circular e uniforme. Então, se ele é uniforme, significa que sua velocidade é constante, ou seja, se mantém a mesma, entre os pontos P1 e P2 da trajetória abaixo, no sentido anti-horário. Então, olha, o móvel se encontra no ponto P1, no instante T1, e ele se desloca, né, com uma variação de espaço até o ponto P2, e aqui nós temos o instante T2. Então, o sentido desse movimento é o sentido anti-horário, como a questão diz. E a variação do ângulo descrito de P1 até P2, né, delta θ aqui, é justamente este. E nós temos aqui o raio da circunferência, né, aqui, que é o raio R. Então, como a gente vai determinar aqui essa velocidade angular e essa velocidade escalar, que é a mesma coisa que linear? Então, a velocidade linear nós vamos determinar pela mesma equação que vocês já conhecem lá na cinemática. E a velocidade é igual a quê? A razão da variação do espaço sobre a variação de tempo. Então, essa variação de espaço, ΔS2 menos ΔS1, espaço final menos inicial, T2 menos T1, tempo final menos o tempo inicial. Então, a velocidade escalar ou linear, vocês vão calcular ela pela equação da velocidade média, ok? O que é novo aqui para vocês vai ser em relação à variação do ângulo, que essa variação do ângulo vai determinar justamente essa velocidade angular, certo? E aí, ó, a velocidade angular é representada por essa letrinha aqui grega, certo? Essa letrinha grega chamada de ômega. E a velocidade angular é a razão da variação do ângulo em radiano dividido pela variação de tempo. Então, nós dividindo aqui essa variação do ângulo aqui pelo tempo, nós vamos ter a velocidade. A velocidade é... Essa velocidade é angular, ok? Que é representada por essa letrinha aqui, ômega. Então, ó, podemos definir a chamada velocidade angular média, que é essa letra ômega, como sendo a razão entre o deslocamento angular do móvel e o intervalo de tempo desse deslocamento. Então, seria essa variação do ângulo aqui. Vamos supor que de P1 para P2 o ângulo, essa variação seja de 90 graus. São 90 graus, nós passaremos para radiano, não é? Que equivale a π sobre 2, e dividiríamos pelo tempo. Então, nós teríamos aqui essa velocidade angular, não é? E a unidade no SI para a velocidade angular é radiano por segundo, certo? Radiano por segundo é a unidade de velocidade angular, porque o ângulo aqui tem que estar em radiano e o tempo em segundo. Já a velocidade escalar, a velocidade em termos de unidade dessa velocidade escalar ou linear é metro por segundo, ok? No SI. Bom, dando continuidade aqui à velocidade angular e escalar, no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade angular ou pulsação é dada em radiano por segundo,
como eu já adiantei para vocês. Entre outros sistemas, pode ser uma unidade qualquer de ângulo dividido por uma unidade de tempo, ok? Em outros sistemas. No entanto, aqui no SI, que é esse sistema internacional de padronização, certo? Adotado internacionalmente, a unidade para velocidade angular é radiano por segundo. E da velocidade escalar ou linear, é metro por segundo. E aí nós vamos estabelecer uma relação entre essas velocidades aqui. Entre a velocidade linear, que é escalar, e a velocidade angular, tá bom? Bem, então nós sabemos que a velocidade linear ela é calculada pela razão da variação de espaço sobre a variação de tempo. E nós aprendemos também, aqui nesta videoaula, que a velocidade angular ela relaciona a variação do ângulo em radiano dividido pelo intervalo de tempo. E nós vimos na videoaula anterior que o ΔS, certo? Essa variação do deslocamento angular, ela vai ser igual ao quê? A variação do ângulo em radiano multiplicando o raio da circunferência. Aí nós teremos a variação do deslocamento, certo? O espaço aqui percorrido por esse móvel que está descrevendo um movimento circular. Então nós temos aqui essas três equações. E aí nós vamos relacioná-las para chegar em uma equação que relacione a velocidade linear e a velocidade angular. Ok? Bom, então nós temos aqui que a velocidade linear é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é o que? É a variação do ângulo em radiano multiplicada pelo raio, né? A variação do ângulo em radiano vezes o raio. Então, substituindo aqui ΔS na equação, eu fico então que a velocidade linear vai ser igual ao que? A variação do ângulo em radiano vezes o raio dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo aqui ΔT. Vejam ó, que o que é que eu tenho aqui, ó? Essa variação do ângulo em radiano dividido pelo intervalo de tempo. Isso daqui é justamente o que? A velocidade angular, não é? Está aqui para vocês a equação, que é a variação do ângulo em radianos dividido pelo intervalo de tempo. Então, nós temos essa mesma coisa aqui na equação, nesta equação. Então, nós vamos trocar essa variação do ângulo em radiano dividido por ΔD simplesmente por ômega. E chegamos a uma equação que relaciona a velocidade linear e a velocidade angular. Veja, olha, que a velocidade linear é igual ao quê? A velocidade angular vezes o raio aqui, não é? Então, eu tenho velocidade linear, que ela é igual ao quê? A velocidade angular, multiplicando aqui o raio da circunferência. Então, essa é a equação. Então, com essa equação, se você tiver o valor, por exemplo, da velocidade angular e do raio, você pode encontrar a velocidade linear. Ou você pode ter também o valor correspondente à velocidade linear e o raio, e pode encontrar a velocidade angular. Assim como você também pode ter um movimento circular uniforme, o valor correspondente à velocidade linear e a velocidade angular, e pode encontrar o raio da circunferência, se a questão pedir, utilizando essa equação. Tá bom? Então vejam que nesta videoaula nós temos já 4 equações aqui que surgiram para vocês, né? A equação da velocidade linear, que vocês já conheciam, que é ΔS sobre ΔT. Esta equação aqui para calcular a variação do deslocamento, né, do espaço percorrido, que é igual à variação do ângulo em radiano vezes o raio. E esta equação aqui, ó, que é bem novinha para vocês nesta videoaula, que é em relação à velocidade angular, que é a variação do ângulo em radiano dividido pelo intervalo de tempo. E chegamos, através desse raciocínio matemático, na relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Ok? Bem, outra coisa muito importante aqui dentro do estudo do movimento circular uniforme é o período. Então, chamamos de período de um movimento circular uniforme ao intervalo de tempo necessário para que o móvel complete uma volta completa. Ou seja, uma volta completa, uma volta e uma circunferência completa em um ciclo. Por exemplo, o ponteiro dos segundos, ele leva 60 segundos para dar uma volta completa, não é?
Já o ponteiro dos minutos levam 60 minutos, né, para dar uma volta completa. E o das horas, para dar uma volta completa, leva quanto tempo? 12 horas. Ok? E aí, olha, nós temos a equação do período. O período ele relaciona aqui, ó, o intervalo de tempo dividido pelo número de voltas. Aí você vai ter o período aí, que é o tempo necessário para dar uma volta completa. Inclusive, todos os planetas do Sistema Solar têm um período que dá uma volta completa em torno do Sol. Certo? A Terra, por exemplo, leva 365 dias em média para dar uma volta em torno do Sol, que é o que vale a um ano, não é? E aí cada planeta tem o seu período de revolução em torno do Sol também. Então o período ele relaciona o intervalo de tempo dividido pelo número de voltas, ok? E é o tempo necessário para que o móvel dê uma volta completa, né? Em uma circunferência, em um círculo, né? Já que nós estamos tratando aqui do movimento circular. Outra coisa muito importante aqui dentro do estudo do movimento circular e que está inteiramente relacionado com o período é a frequência. Então, olha, chamamos de frequência de um movimento circular o número de rotações realizadas por unidade de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, no SI, a unidade para a frequência é Hertz, certo? Eu deixei aqui no SI para falar justamente aqui na videoaula. Então, a unidade no Sistema Internacional de Padronização para a frequência é Hertz. E aqui nós temos a equação que a frequência ela relaciona o número de voltas, né, o número de rotações realizadas dividida pelo intervalo de tempo. Se vocês observarem, vocês podem ver que a frequência ela é o inverso do período. Então a frequência ela é inversamente proporcional ao período, certo? Então, olha, a frequência, a unidade é o Hertz, certo? Delta T, o intervalo de tempo aqui vai estar em segundos e nós temos o número de voltas, ok? E aí a unidade para a frequência é o Hertz, que é esse Hz aqui, tá bom? Hz, um Hertz equivale a 1 segundo a menos 1, certo? Por que esse a menos 1 aqui? Porque eu dei o intervalo de tempo, ele está dividindo o número de voltas, certo? Então, olha, é importante vocês saberem que a frequência ela é o inverso do período. Então, olha, nós temos aqui justamente a equação que relaciona frequência e período. A frequência é igual a 1 sobre t, que o t maiúsculo representa o período, né? E esse período, a unidade é em segundos. Então, a frequência é o inverso do período, assim como o período é o inverso da frequência, e vice-versa. São inversamente proporcionais, ou seja, se eu aumentar a frequência, eu diminuo o período. Se eu diminuir o período, eu aumento a frequência, certo? Beleza? Bem, essa função horária angular para o movimento circular, ela tem uma analogia com a função horária do movimento uniforme. No estudo do movimento uniforme, que no movimento uniforme a velocidade é constante, diferente de zero, não é? E a aceleração é nula. Nós mostramos, olha, que o movimento ele pode ser equacionado através da equação horária da posição, que é S igual a SO mais VT. S é o espaço final, SO é o espaço inicial. Essa velocidade ela é constante, diferente de zero, e aqui nós temos o intervalo de tempo. Inclusive, essa equação chama de solvete, né? É uma forma de você aprendê-la meio chula. Se dividirmos todos os membros desta equação, olha, por R, obteremos a equação horária do movimento circular uniforme, que seria justamente essa daqui. Então, ó, o ângulo final é igual ao quê? O ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, olha só, a posição angular final, θ 0, posição angular inicial em radiano, ó, veja que é em radiano, e a velocidade angular ela é em radiano. Então, essa é a função horária angular para o movimento circular uniforme, né, em analogia
a função horária da posição para o movimento uniforme. Fazendo essa analogiazinha. Essa equação aqui dá para chegar nela também pela equação da velocidade angular, né? Porque a velocidade angular ela não relaciona a variação do ângulo dividido pelo intervalo de tempo, né? Então, se nós isolarmos a posição angular final, nós ficaríamos com esta equação. E aí, para você definir essa função horária angular de um determinado movimento, só precisa você saber o ângulo inicial e a velocidade angular. E aí, fica em função desse tempo e você determina qualquer posição angular aqui final. O importante você saber é que essa posição angular é em radiano e essa posição angular tanto a posição angular final como a posição angular inicial são em radiano. E a velocidade angular, a unidade é radiano por segundo no SI. Ok? Então anota aí essa função horária angular para o movimento circular uniforme. Bem, vamos fazer o primeiro exemplo de hoje, né, da Universidade Federal do Ceará. Uma questão bem interessante. Olha. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante. Olha, essa informação aqui da velocidade constante é importantíssima. De modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de 0,50 metros. Então, esse é o diâmetro de um pneu. E um medidor colocado em um deles resiste a uma frequência de 840 rotações por minuto. Essa aqui é uma outra unidade para frequência. Okay? Então, isso aqui é importante, né? Porque nós vamos passar essa quantidade de rotações para segundos, certo? E aí a questão pergunta, qual a velocidade do automóvel? Né? Ele está querendo saber justamente a velocidade que? Escalar ou linear, né? Tanto faz escalar ou linear. Então ele está querendo saber qual é essa velocidade do automóvel. Então, resolvendo aqui a questão, primeiro nós vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar o valor da frequência em Hertz. Para nós encontrarmos esse valor da frequência em Hertz, basta dividi-la por 60. Por quê? Em um minuto nós temos 60 segundos. Então, se ele tem 840 rotações por minuto, eu dividindo 840 por 60 segundos, né, passando de minuto para segundo, eu fico então com uma frequência de 14 Hz. Você pode fazer isso também aqui por uma regra de 3, certo? Em um minuto equivale, né, a 60 segundos. E aí, no caso, você divide aqui 840 por 60. Porque aqui está em rotações por minuto. Nós vamos ter que deixar em rotações por segundo para deixarmos a unidade em Hertz, tendo em vista que a frequência ela é o que? O número de voltas dividido pelo tempo. Então a frequência aqui, dividindo 840 por 60, fica 14 Hz. Então já fizemos esse primeiro passo. O raio do pneu é dado pela metade do seu diâmetro, não é? Que o raio é a distância da superfície até o centro da circunferência. Então, essa distância da superfície até o centro da circunferência de um pneu de 0,50 metros de diâmetros será um raio de quanto? De 0,25, a metade. Mas será a metade do diâmetro o raio. Então, o raio do pneu é dado pela metade do seu diâmetro. Portanto, R é igual a 0,25 metros. Bom, esses dados eles são importantes para nós encontrarmos essa velocidade linear. Então, ó, da relação entre velocidade linear e velocidade angular, temos, não é? Então, nós sabemos que a velocidade linear, pela relação, é igual ao quê? A angular vezes o raio. Essa velocidade angular, ela é calculada pela variação do ângulo dividido pelo tempo, não é? No caso, olha, a velocidade angular aqui vai ser igual a velocidade linear, ela vai ser igual a angular vezes o raio. Essa angular, olha, é a variação do ângulo em radiano, né?
vezes o período. Período, né, que é o tempo para realizar uma volta completa. Para realizar uma volta completa, essa variação do ângulo aqui vai ser de quanto? Em uma volta completa, a variação do ângulo em radiano é 2π, né? Que equivale justamente a 360 graus. Então eu fico que V é igual a delta θ dividido por T, que é o período de uma volta completa, vezes o raio. Aí, olha, sabendo que frequência é o inverso do período, né? Então nós vamos ficar como? Vamos ficar agora que a velocidade angular vai ser igual ao que? A variação do ângulo, que é 2π de uma volta completa, em radiano, vezes a frequência, que aqui eu pressuponho que tem 1 sobre t, né? Então 1 sobre t é justamente a frequência. E multiplico o raio. Então eu cheguei aqui na relação para determinar essa velocidade linear. Então a velocidade linear vai ser igual ao quê? 2 vezes π, que é a variação do ângulo, não é, de uma volta completa, vezes a frequência, que é de 14 Hz, que nós encontramos aqui, não é? E o raio, que é 0,25 metros. Todas as unidades aí estão no SI. Então, fazendo aqui essas operações, 2 vezes 14 fica 28, 28 vezes 0,5 dá 7. Eu conservo aqui o π, eu deixo em função de π, metros por segundo, porque a velocidade linear, a unidade é metro por segundo. Se você quiser também, você pode multiplicar aqui, certo? 7 vezes 3,14, bom? Porém, você pode deixar em função de π. Então, a velocidade aqui linear é igual a 7π metro por segundo, certo? É a velocidade do automóvel. Este segundo exemplo aqui, eu vou colocá-lo nas atividades obrigatórias. Então, eu não vou resolver ele aqui, apenas vou ler para vocês, certo? E aí, vocês vão tentar fazer aí e responder lá nas atividades obrigatórias. Ó. A respeito do período e da frequência no movimento circular uniforme, indique o que for correto. Olha, que é correto. Qual dessas alternativas aqui é correta? Ó, letra A. O período é diretamente proporcional à frequência de giro de um corpo em movimento circular uniforme. Então, vocês aprenderam isso na videoaula de hoje, essa afirmativa é correta. Letra B. Sabendo que o período de giro do ponteiro dos minutos é de 1 minuto, podemos dizer que a sua frequência será aproximadamente de 0,017 Hz. Então, tem que fazer esse cálculo, né, para saber se essa afirmativa é correta. Letra C. Se a frequência do ponteiro dos segundos é de 1 minuto, podemos calcular a sua frequência aproximada como de 0,017 Hz. Letra D. A frequência é diretamente proporcional ao período? E aí, essa afirmação é correta? Ou letra E. Um corpo de giro com frequência de 20 Hz possui período igual a 0,02 segundos. Então, nós temos aqui esse exemplo. Como dito, não vou resolver, né? Fica para vocês pensarem e resolverem lá nas atividades obrigatórias dessa atividade que vai estar lá. Beleza? Então, aqui são as referências da videoaula, desta videoaula. E até a próxima. Um abraço, pessoal!